Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara Cidadã. Olá, eu sou Jean Delcente e sejam bem-vindos ao Câmara Cidadã. Fundada em 11 de julho de 2002, a Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú, a Cibalc, é uma entidade sem fins lucrativos que possui como missão fortalecer as relações entre os empresários por meio do associativismo, para desenvolver o empreendedor e o ambiente de negócio local. É um espaço de troca de experiências e contatos para fortalecer o negócio e conhecer pessoas. Os princípios do associativismo, como a adesão livre e voluntária, a gestão democrática, a participação econômica e a autonomia, são importantes para garantir a viabilidade e sustentabilidade dessas associações. A Cibalc é uma das 146 entidades empresariais filiadas à FACISC, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Para nos apresentar um panorama de como a Cibalc atua, trouxemos hoje aqui para o nosso estúdio a presidente da Cibalc, Monique Di Pietro. Seja bem-vinda, Monique, ao Câmara Cidadã. Eu que agradeço o convite. Monique, vamos começar falando aqui sobre associativismo, a Cibalc, né? A Cibalc, ela participa basicamente na defesa de interesses de empresários junto ao poder público também, né? Também. Um dos pilares da Cibalc é a representatividade. Nós, como associados, nós como empresários, nós temos algumas demandas e quando há necessidade, nós conversamos com o poder público para poder entrar num consenso para melhorar o ambiente de negócios da nossa cidade. Algumas vezes nós conversamos com outras entidades também e juntos, fortalecidos, nós vamos ao poder público para a gente estar colocando, para estar melhorando o ambiente de negócios, acelerando o que precisa ser acelerado. Então, essa é um dos pilares da Cibalc. Tem algum exemplo recente onde a Cibalc atuou junto ao poder público? No ano passado, junto com outras entidades que formam o Fórum das Entidades, eles fizeram cobranças ao poder público sobre a ET. Então, foram feitas várias visitas, foram feitas reuniões para que o poder público arrumasse, né, fosse feito tudo que fosse necessário para melhorar a estação de tratamento da cidade. Essa reunião, inclusive, ela norteou algumas ações da própria EMASA, né? Na solução do problema da ET, né? Sim, foram feitas visitas técnicas, foram feitas reuniões, cobraram bastante para que isso fosse solucionado da melhor forma possível. Tá. E a Cibalc, dentro da associação, ela possui também núcleos de atuação, né? Focado em diversas áreas dentro da missão, né? Que é ser empresário hoje no Brasil. Desses núcleos, qual que são os mais atuantes que você pode citar, os mais procurados, ou se quiser fazer um panorama geral de todos os núcleos, puder trazer para a gente essa informação? Sim, os núcleos, eles são muito importantes para a Cibalc. Eles fazem parte do programa Empreender e cada núcleo tem a sua particularidade. Hoje nós estamos com 11 núcleos, tem uns bem antigos, como o Núcleo da Mulher, que é um dos mais antigos, e ele acaba atendendo muito às necessidades da mulher empresária. Tem outros que tem, por exemplo, o Núcleo Casa e Construção, que atende toda a demanda de construção civil, sejam arquitetos, engenheiros ou fornecedores da construção civil. Tem também o Núcleo Jurídico, que são só advogados, que eles acabam focando numa visão mais empreendedora do advogado. Terapias integrativas, que são todas as terapias que... O próprio nome já fala, as terapias integrativas, né? Reiki e outras também, constelação familiar e outras nesse sentido.
E tem alguns outros também, que agora não... Há um que é bem interessante e que é um dos primeiros do Estado, é o núcleo de IA, o núcleo de inteligência artificial. Que está mais atual do que nunca. Exatamente. Assim como nós temos núcleos antigos, como o núcleo da mulher, temos um núcleo super novo e super atual, que é o núcleo de IA. Então, a gente consegue atender uma gama muito grande de empresas dentro desses núcleos. E ali são feitas várias atividades, rodadas de negócios, workshops, capacitações, para atender melhor o nosso associado. Eu ia falar justamente sobre capacitações, né? Os associados, eles procuram geralmente a associação, ou com mais frequência, em qual área que ele procura a associação nesse sentido para se capacitar? Seria a tecnologia, tributação, posicionamento do mercado, que seria o marketing? Qual é a área que você vê que o empresariado hoje tem maior demanda, maior dor, maior carência? Uma das maiores carências é a parte de vendas. Vendas, porque muitas vezes o profissional, seja um profissional que tem o seu escritório, a sua empresa, ele sabe fazer bem o seu trabalho, mas como vender isso para as pessoas, como mostrar isso às pessoas, eles têm um pouco de dificuldade. Aí depois entra a parte de finanças, porque organizar a parte financeira, separar o que é da empresa, separar o que é dele, principalmente se é um microempreendedor. Então, isso aí, muitas pessoas acabam tendo algumas dúvidas. Tá. E com relação automaticamente, né, dentro dessas rodadas de negócios que você apresentou há pouco, há também o network que acontece, né? Oportunidades que são geradas nessas reuniões. Ele tem esse poder realmente de conectar e gerar negócios? Como tem acontecido isso? Sim, a gente sempre tenta fazer eventos para que as pessoas entrem em contato, para que os associados tenham contato com outros associados. Tem os próprios núcleos que são temáticos ou territoriais, porque nós temos também o núcleo de Camboriú, mas a gente tenta fazer eventos para que eles possam se conectar. E algumas das pessoas procuram a associação com o intuito de fazer negócios. Primeiro foco, fazer negócios e se capacitar. E ali dentro eles começam a entender que é possível fazer negócios, mas o associativismo, a construção de um ajudando o outro é muito mais rico, porque às vezes fazer negócios, eu quero fazer negócios, é muito eu quero, mas ali dentro você vê que se todo mundo crescer juntos, todo o ambiente de negócios melhora. Então o associativismo, a gente começa a mostrar um pouco mais o associativismo, e ele começa a entender que quanto mais ele crescer, quanto mais todos crescerem juntos, é muito melhor para que a cidade se desenvolva de uma forma mais ampla, né? Que o empreendedor tenha mais oportunidades. E mesmo porque a economia ela acaba girando aqui dentro da nossa cidade, né? A partir do momento que um exemplo, aquele empreendedor ele desenvolve materiais publicitários, um site, enfim, gestão de redes sociais, e o outro vende um produto específico, computadores. Eles têm algo em comum. Sim. Um tem a ferramenta e o outro tem a estratégia. Por que não fazer negócios? Por que não trocar, né? Um compra do outro. Isso é bem importante. Você falou também sobre Camboriú. Há quanto tempo a Cibalc está atuando em Camboriú? A Cibalc, na verdade, é Balneário Camboriú e Camboriú. Então, desde a sua fundação, ela atende as duas cidades. Mas ela tem participado mais nos últimos anos, né? Ela tem sido mais presente, digamos assim, até mesmo pela situação da cidade, pela realidade da cidade que mudou, né? Porque nós temos lá o núcleo de Camboriú, porque os núcleos eles podem ser tanto setoriais, temáticos, como territoriais. Então, nós temos o núcleo de Camboriú, que atende mais os empresários de Camboriú. E tem crescido bastante esse núcleo, porque tem visto uma necessidade do empresário de realmente se capacitar, né? Assim como melhora o ambiente de negócio da cidade, eles conseguiram perceber que isso melhora o ambiente de negócio da cidade. Porque se o empresário se capacita, a sua empresa vai melhor. Porque se ele se capacita na área de vendas, se ele se capacita na área de marketing ou finanças, ele consegue organizar melhor a sua empresa. E ele, sendo um bom líder da sua empresa,
todas as coisas funcionam melhor, né? E Camboriú, especificamente, nos últimos anos, a gente tem visto um crescimento. Existia um comércio, né, que era a parte mais comercial de produtos, porém ele tem crescido, ampliado a participação de empresas que nem sempre são uma porta, né? E também o setor de serviços, a gente vê crescer muito em Camboriú. E a Cibalc, ela atua diretamente nisso, né? Então, nós temos um vice-presidente de relações governamentais tanto para Balneário Camboriú quanto para Camboriú, porque nós entendemos que realmente a cidade necessita de ter um acompanhamento de perto. Em Camboriú, iniciou-se o DEL, que é o Programa de Desenvolvimento Econômico Local, onde foi feito um diagnóstico na cidade e começou-se a fazer algumas ideias do que pode desenvolver na cidade de Camboriú. Tá, e eu tenho notado também que nos últimos anos tem ocorrido uma imigração também, né? Porque empresas que estavam instaladas em Balneário Camboriú, por motivos aleatórios, ou seja, pelo custo, enfim, localização, estrutura, uma ampliação, qualquer coisa parecida, ela tem migrado também, né? Para Camboriú. Então, ela acaba ficando dentro dessa alçada da Cibalc. Como é o caso de uma empresa de cosméticos grande aqui de Balneário Camboriú, e ela agora migrou numa estrutura muito maior, numa ampliação maior. E a Cibalc também ajuda a promover nesse sentido, porque hoje ela está no distrito industrial, por exemplo, esse caso dessa empresa. A Cibalc também intermedia nesse sentido do apoio ao poder público para novas empresas se instalarem no município? A gente não chega a ser tão detalhista, sabe? Mas assim, a gente percebe que tem muitas empresas que estavam em Balneário, estão indo para Camboriú, muitas vezes para pegar uma área maior, porque as áreas grandes em Balneário estão, pelo custo, então estão ficando cada vez mais raras, né? E ali em Camboriú acaba tendo áreas muito grandes que podem ser utilizadas. Mas também há muita gente de Camboriú vindo para Balneário, às vezes, porque precisa de um acesso mais fácil a outros locais. Então, essa migração de Camboriú para Balneário Camboriú é constante. Mas, realmente, muitas empresas, ultimamente, têm ido para Camboriú para ocupar áreas maiores, porque elas necessitam de áreas maiores e Camboriú tem bastante espaço ainda para oferecer. Então, a Cibalc não atua diretamente, obviamente, mas ela atua muito em políticas públicas, junto ao poder público, políticas públicas de incentivo a esses empreendedores, a esses empresários. Sim, não chega a pegar uma empresa específica, mas assim, sempre tenta desenvolver, sempre tenta colocar o que for melhor para o associado da Cibalc lá dentro de Camboriú. Você falou com relação a lideranças, né, dentro das empresas, do empresariado. A Cibalc, ela promove ações voltadas ao desenvolvimento dessas lideranças, a inovação, as inovações, né, dos negócios, a inovação pessoal do próprio líder, ela promove nesse sentido também? Sim, justamente a gente tenta fazer através dos núcleos ou até através de eventos da Cibalc, workshops, palestras, porque a gente entende que o empreendedor crescendo, aprendendo, ele vai melhorar a sua empresa, ele vai liderar melhor a sua empresa. E ele melhorando a sua empresa, se o seu colega também, às vezes, mesmo sendo concorrente, e se ele se capacitar, o nível de trabalho fica melhor. Todo mundo cresce. Então, a gente sempre oferece até a gente procura ouvir o nosso associado, qual é a necessidade de vocês? Qual é o tema que vocês precisam? Porque não adianta a gente oferecer um curso ou uma palestra se o nosso associado não está interessado. Exatamente. Né? Então, a gente tenta ouvir um pouco mais o nosso associado, qual é a necessidade dele, e nós buscamos profissionais capacitados para poder ministrar um curso, ou uma palestra, um workshop. Então, a gente está sempre procurando capacitar o nosso associado. Tá. E agora, com relação à Cibalc, as ações da Cibalc perante esses associados. A gente estava conversando aqui nos bastidores, agora há pouco, antes de iniciar o programa, com relação ao MEI, né? Você falou desenvolvimento, esse crescimento. O MEI hoje, pelo que a gente estava conversando, ele é mais atendido pela AMP, inclusive a AMP esteve aqui no Câmara Cidadã recentemente,
com o presidente Antônio Demos, e eu questionando com relação ao MEI ser atendido pela Acibal, que aí você me falou que esse foco deixa mais para a AMP, que ela já existe uma política, exatamente, inclusive política pública, convênio com a prefeitura para esse atendimento. Porém, a partir do momento que o MEI deixa de ser MEI, ele se torna um EI ou uma microempresa, no caso, que muda, né, o patamar, né, a tributação e tudo isso, ele passa a ser atendido dentro do leque da Cibalc. Tem acontecido isso bastante? Não? Na Cibalc nós também temos MEIs, né? E eu acho que também vai muito de identificação, né? Mas nós temos MEIs na Cibalc, não é na mesma proporção que o da AMP, né? Mas nós temos MEIs. E nós temos realmente empresas que acabam se desenvolvendo mais ali dentro da Cibalc, porque com as capacitações, com os cursos, eles vão aprendendo e vão crescendo. E ali na Cibalc também nós temos empresas de vários portes, né? A maioria é micro e pequenas empresas. Que, por sinal, gera o mercado a nível Brasil, né? Está na casa dos 90%, né? De vagas de emprego são em micro e pequenas empresas. Então, a atenção para esse nicho realmente é importante. E dentro da história da Cibalc, nesses 23 anos que completa no próximo mês de julho, existe alguma ação específica que pode ser chamada como um marco na história da Cibalc, ou são várias ações que fazem parte dessa história? Eu acho que são várias ações. Não conseguiria pontuar, né, mas são várias ações. A Cibalc, ela sempre procurou, sempre primou por representar bem o associado e também por capacitar. Quando eu entrei para a associação, como eu tinha uma empresa e gostaria de vender, né, como empresária, e eu busquei a Cibalc. E desde quando eu comecei a frequentar, sempre me falaram muito bem da associação, justamente pela história que ela construiu. Então, foram vários presidentes que construíram uma história muito bem consolidada. Então, toda a história dela são de muitas ações importantes que fizeram da Cibalc que ela é hoje. E hoje, na Cibalc, existe algum requisito ou perfil específico? Ou quem pode se associar à Cibalc hoje? Qualquer pessoa, qualquer empresa pode se associar, né? Tanto MEI, micro pequena empresa ou grande empresa. Nós também temos várias grandes empresas ali. Às vezes não participam muito dos núcleos, mas eles estão, às vezes, como patrocinador, oferecendo pessoas para fazerem palestras. Então, é uma gama bem grande de empresas ali. Mas qualquer pessoa que queira se desenvolver pode estar procurando a Cibalc para se associar. Mesmo porque o cooperativismo, ele te dá uma força que sozinho você não tem, né? Não. Então, não. Às vezes a empresa, ela não tá precisando disso. Porém, um grupo de colaboradores ou um setor específico está precisando de um treinamento, está precisando de uma capacitação, e a Cibalc também fornece isso, né? E dentro da Cibalc, vamos falar dos princípios do cooperativismo, posso assim falar. A Cibalc, ela trabalha em todos os princípios do cooperativismo. Como eu falei, o cooperativismo te traz uma força que às vezes sozinho tu não tem. Não. Como é o caso, por exemplo, que é um dos marcos, né, conquistados pelo associativismo, que foi o ISS, né? O ISS era uma porcentagem gigante, a tributação, e hoje paga-se 2,5% dependendo da atividade. Como ela segue esses princípios assim, principalmente dessa união de forças? Como é que a Cibalc trabalha? A Cibalc acaba sendo 3 pilares, né? A representatividade do associado, a sustentabilidade financeira, né? Sustentabilidade ambiental e financeira, porque ela é uma entidade sem fins lucrativos, mas ela se mantém. Né? Uma sustentabilidade ambiental, que nós temos compromissos ambientais, porque nós ali na Cibalc nós
Temos o PEV, que é onde as pessoas podem colocar o seu o resíduo eletrônico. Nós temos uma política de papel zero, então nós não imprimimos o mínimo possível ali dentro da Cibalc, e também a gestão. Então, a gestão de tudo, dos núcleos e de tudo que envolve a Cibalc. E sempre com o intuito de oferecer o melhor para o nosso associado, para que todos possam crescer juntos. Então, o associativismo é a união de todos para construir o melhor para a cidade e para a associação. Uhum. Existe uma frase que diz que o associativismo ele surge da necessidade inerente à natureza humana de unir, né, para alcançar objetivos, que foi como a gente citou agora há pouco. Esse, com certeza, é o grande mote da Cibalc também, né? Sim, sim. E tanto que os próprios núcleos faz isso, porque muitas vezes os núcleos eles estão sempre se organizando para fazer alguns eventos é a Cibalc que faz e outros eventos são os núcleos. Então eles mesmos acabam se organizando. Às vezes tem um núcleo que é do mesmo setor, eles precisam comprar algo juntos porque o custo ficaria menor. Então eles se juntam e compram o que eles precisam. Interessante isso. Então tem núcleo, por exemplo, de casa e construção, onde são profissionais e fornecedores. Ali dentro do próprio núcleo de casa e construção, eles mesmos se organizam. Por exemplo, agora vai ter um workshop sobre reforma tributária. Então é uma necessidade deles. Então eles se unem e organizam alguma coisa que eles têm algum evento que eles têm necessidade. Então, a união, os próprios núcleos se unem por algum propósito, seja para crescer, para organizar algum evento juntos, e ali eles estão crescendo. Chamam alguém para fazer um curso, para ministrar algum curso, eles mesmos estão crescendo, né? Eles estão aprendendo. Então, a união de todos, e todos os núcleos, nós temos uma vice-presidente que lida só com os núcleos. Então, a união deles faz com que toda a associação acabe se unindo também em alguns propósitos. Essa nova diretoria, na qual você preside, ela tomou posse em fevereiro deste ano, né? Sim. Foi isso? Sim, sim. Existe já um planejamento para esse biênio, né? Sim. A diretoria, beleza. E já existe algum planejamento ou planos, né, para dentro desse biênio para essa nova diretoria? Sim, a gente assumiu agora em 2025, 2026. Nós temos já algumas ações. Agora em agosto, nós teremos um evento da Cibalc, é um projeto da Cibalc, onde os núcleos vão ter participação, porque a Cibalc sempre tem um grande evento de conteúdo. E dessa vez os núcleos vão participar ativamente em agosto. Ele é voltado para núcleos. E mais algum plano para o próximo ano, digamos assim? Nós temos alguns planos, mas eu preciso estar... Deixa para o momento certo. Deixa para o momento certo. Mas então, o nosso foco é sempre capacitar o nosso associado. Ouvir dele, até inclusive nós fizemos pesquisas para a gente estar ouvindo um pouco mais a necessidade do nosso associado, para estar planejando atividades que sejam da necessidade deles. E representá-los nas suas dores também, né? Com mais certeza. Importante. Como os interessados podem entrar em contato, se inscrever ou participar, acompanhar as ações da Cibalc hoje? Hoje, um dos principais canais é o site da Cibalc e também o nosso perfil no Instagram. Dentro do site ele tem tudo detalhado com relação a esses núcleos também, né? A Cibalc também oferece ao nosso associado algumas soluções empresariais que facilitam bastante a vida deles. Por exemplo, temos certificado de origem, certificado digital, nós temos cartões de alimentação. Então, esses serviços que a Cibalc oferece ao nosso associado fazem parte, além de toda a entrega de capacitações e tal, ainda tem essas soluções que o associado pode estar usando dos nossos serviços. E dentro do site pode buscar mais detalhes também, e através das redes sociais, que é a Cibalc. A Cibalc. E também temos um telefone. O telefone da Cibalc é 3363-0700.
Perfeito, então. Recebemos aqui, então, no Câmara Cidadã, a presidente da Cibalc, Monique Di Pietro, que trouxe mais informações sobre como a Cibalc atua perante os empresários, né? O movimento empresarial em Balneário Camboriú e Camboriú. Monique, muito obrigado pela tua presença, é uma satisfação te ter aqui no Câmara Cidadã e queremos em breve trazer aqui novamente para a Rádio Câmara para apresentar novidades, apresentar novas iniciativas por parte da Cibalc. Eu que agradeço o convite e ficamos sempre à disposição. Você acompanhou então o Câmara Cidadã aqui na Rádio Câmara ABC e nos encontramos no próximo programa. Um abraço, até mais. Câmara Cidadã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.